Muitas escolas consideram a biblioteca apenas como um depósito de livros. Outras têm consciência, mas desconhecem propriamente a importância da disciplina da literatura, porém consideram o esforço para conhecer desproporcional. São indiferentes a quem lê, são os indiferentes. Para quem lê é uma atividade de prazer, mas o único valor que se consegue atribuir à literatura é o esforço das habilidades linguísticas. O texto literário também não deve ser tratado meramente como uma forma de trabalhar os recursos linguísticos, né, de trabalhar a gramática, por exemplo. Por fim, ainda vai citar o Cosson, aqueles que desejam muito estudar literatura ou qualquer outra coisa. Todavia, seja por falta de referências culturais ou pela maneira como a literatura é retratada, ela se torna inacessível. Então, uma das propostas, em linhas gerais, do Cosson nesse livro é fazer com que a literatura saia daquele pedestal, daquele lugar distante da realidade dos alunos, e ela se torne o quê? Ela se torne, faça parte do processo de ensino-aprendizagem, que se torne o quê? De fácil acesso. E é fundamental para isso o papel do professor. Quem vai mediar e facilitar, estimular essa leitura, né, a formação de leitores, fazer com que o aluno estimule o aluno a ler e a ler literatura, somos nós, professores. Daí a importância de se discutir, dentro da formação de professores, a formação de leitores também. Então, é para enfrentar essas situações de arrogância, indiferença e desconhecimento e desrespeito à própria literatura na escola que o Rildo Cosson resolveu escrever esse livro, né? Que é uma proposta de ensino da leitura literária na escola básica, resultando de vários anos de leitura, pesquisas e práticas do professor Rildo Cosson, né, que aplicou todas essas técnicas que ele propõe para uma prática significativa para si e para os seus alunos através do texto literário. O Rildo Cosson vai citar outros pesquisadores importantes que nós temos no Brasil, não posso deixar de citar a Magda Soares, né, que é uma das principais referências sobre letramento literário, letramento na educação infantil, que é pensando na alfabetização, e letramento literário, que é pensando no contato com textos literários. A professora Magda Soares, quem tiver interesse em aprofundar, é uma grande referência, e ela vai entender o quê? Que esse processo de letramento não é apenas uma aquisição dessa capacidade, dessa habilidade de ler e de escrever, como concebemos usualmente na alfabetização. Mas a professora Margarida Soares, ela vai além, né, pensando nessa forma de letramento, de alfabetização, que vai sim nessa apropriação da escrita, e da escrita como uma prática social, como uma ferramenta importante, né, que consiga relacionar, ir mais além do que apenas decodificar palavras, porque existem várias maneiras de leitura, né? Uma leitura a gente consegue decodificar o que está escrito, e a outra leitura a gente faz o quê? Uma interpretação. E o Rildo Cosson vai discutir um pouco sobre esses passos, e eu vou mostrar para vocês passos a passo sobre como chegar nesses níveis de leitura do texto literário, tá? Partindo agora propriamente para o capítulo que eu passei para vocês, já deixando de lado a introdução, a literatura e o mundo, esse capítulo que eu passei para vocês fazerem a leitura. O capítulo começa com uma epígrafe muito importante de uma outra referência que vocês podem anotar aí, que é o texto do professor Antônio Cândido, que morreu recentemente, é um grande estudioso da literatura, referência, né, com o seu livro Formação da Literatura Brasileira, mas ele tem um texto especial que vai tocar nessa questão que o Cosson, inclusive, vai utilizá-lo, né, citando como epígrafe nesse capítulo, que chama O Direito à Literatura. Está dentro da obra chamada Vários Escritos do Antônio Cândido, e o título já é muito significativo, né? O Direito à Literatura. E o Cosson vai dizer, e é muito bonito, eu vou repetir isso para vocês algumas vezes aqui hoje, não podemos nos furtar a necessidade de ensinar literatura nas escolas. Então, eu vou começar com a epígrafe, tá, do Antônio Cândido, desse capítulo, que a literatura, aliás, perdão, a literatura corresponde a uma necessidade universal, que deve ser satisfeita sob uma pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto,
nos humaniza. Essa é a ideia principal que traz desse texto do Antônio Cândido, O Direito à Literatura, que vai afirmar que a literatura na nossa sociedade, porque ela vai ajudar a humanizar as pessoas. Alguns alunos que estão aqui presentes fizeram a disciplina comigo de narrativas autobiográficas, identidade e cultura, que nós encerramos semana passada. Tivemos a oportunidade de ter contato com alguns textos literários, e alguns deles eu tenho certeza que para os alunos que fizeram essa disciplina e que se prenderam, dedicaram um tempo da sua vida a fazerem a leitura dos textos literários que foram propostos, de alguma maneira, eles se modificaram, né? A proposta foi ter esse contato direto com os textos literários e, através da leitura, aconteceu um processo de humanização, inclusive até online, né? Em uma das aulas que eu estava dando, ao ler um texto, que era um texto muito forte, sobre um sobrevivente do Holocausto, que relatando como foi as torturas e as barbaridades que ele sofreu no campo de Auschwitz, chamado Primo Levi. Eu chorei, inclusive, durante a aula, porque eu me senti muito tocada com o momento que eu estava lendo. Eu já conhecia o texto, mas toda vez que eu leio, ele me instiga muito, ele me modifica, eu me emociono, né? É uma literatura muito forte. A literatura, quando ela é uma boa literatura, ela nos modifica, ela nos humaniza, ela nos torna pessoas melhores. Por isso é a importância da literatura. E o Coulson vai deixar isso bem claro. E eu gosto muito dessa citação que eu, inclusive, coloquei para vocês, tá? Mas vamos avançar, porque a nossa oficina de hoje tem uma parte prática, e essa parte teórica é só o primeiro momento. A gente vai partir propriamente para conhecer a metodologia que o Coulson propõe para trabalhar com a literatura em sala de aula, tá? Só para retomar aqui alguns pontos principais desse primeiro capítulo que eu passei para vocês aí, na página 16, o Coulson vai dizer que é no exercício da leitura e escritura dos textos literários que se desvela as arbitrariedades impostas pelos discursos padronizados da sociedade letrada, né? Mais adiante, na página 17, ele também vai ter uma afirmação muito importante, que a experiência literária nos permite saber da vida por meio da experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Ao nos colocarmos no lugar do outro, por meio da leitura de uma obra literária, quando a gente se coloca muitas vezes lendo um livro, no lugar do personagem, principalmente do protagonista, da personagem principal, ou do eu lírico, se for o caso de um poema, modificamos a nossa própria experiência por meio da experiência do outro, né? Então, a literatura, ela tem essa função muito importante, que é nos tocar por meio da experiência do outro. E esse é um papel fundamental para a gente modificar a sociedade, para a gente tornar a nossa sociedade melhor, né? Nos colocar, é um exercício muito importante, nos colocar no lugar do outro. E a literatura, ela é capaz de provocar isso. Voltando, eu passei aqui o slide. O Coulson também vai dizer que o mundo é basicamente constituído por palavras, né? E que o verbo que faz o mundo, ser mundo para todos nós. E a palavra, ela é a mais definitiva mais definitiva e definidora das criações do homem. A importância da palavra, da linguagem, nosso corpo é feito de palavras, o Coulson vai dizer, com que exercitamos, quanto mais eu uso a língua, maior é o meu corpo de linguagem e maior é a minha extensão, maior é o meu mundo, né? É sim um dos maiores poderosos instrumentos de libertação das limitações físicas do ser humano. O Coulson também vai nos chamar a atenção para mais uma função da literatura, né? Que é um instrumento de libertação, de modificação, como eu já disse para vocês, de enxergar a vida, se colocando no lugar do outro, se colocando num outro contexto. E como eu disse aí para vocês, é no exercício da leitura e da escrita literária que vão se desvelar as regras impostas pela sociedade, uma sociedade
vamos dizer, hegemônica, né? A gente discutiu alguns pontos em relação à cultura hegemônica, quem fez a disciplina comigo. Então, as imposições de uma cultura hegemônica, o que é uma cultura hegemônica? A cultura que se impõe do colonizado, né? Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles impuseram a sua própria cultura. Eles queriam que a cultura portuguesa, enfim, europeia, fosse hegemônica no Brasil, um país tão diferente, com diversas culturas. Então, querer tornar a cultura hegemônica é tudo que a literatura não faz. A literatura vai trabalhar com a diferença, vai trabalhar com as diferenças culturais, né? O Cosson vai citar também um texto, e aí vale como referência citar para vocês, a aula do Roland Barthes, tá? Que vai falar justamente sobre o brilho da leitura, né? E a leitura como poder de metamorfosear as pessoas, com o poder, como vai dizer o Antônio Cândido, de humanizar as pessoas. E a experiência literária não vai mais, como eu disse para vocês, permitir só conhecer a sua própria experiência, mas conhecer a experiência do outro é fundamental. Então, já chegando ao final dessa parte aí, mais teórica, para que a leitura cumpra esse papel humanizador, esse papel de transformar a sociedade, é necessário, o Cosson vai chamar muito a atenção disso, e ele escreveu esse livro para isso, que é necessário o quê? Mudar os rumos da escolarização. É necessário mudar o contato do aluno com o texto literário nas escolas de educação infantil e educação básica, né? É necessário transpor a ideia de que trabalhar com texto literário é apenas fazer uma leitura do texto sem fazer nenhuma contextualização, ou apenas só ficar fazendo a contextualização, falando da história daquele momento, da produção daquele momento, né, daquela produção literária, e não propriamente se deter na leitura do texto. Então, a gente precisa o quê? Mudar o rumo dessa perspectiva reducionista do ensino da literatura. E aí o Cosson vai dizer, e eu repito para vocês estão saindo de um curso, né, a maioria já está concluindo, o estágio é uma das últimas disciplinas que estão fazendo, enfim, para se formarem, saírem graduados em educação do campo e habilitados em diversas disciplinas, inclusive na disciplina de língua portuguesa, que a disciplina de língua portuguesa contempla o ensino da literatura. E aí o Cosson vai chamar muita atenção para essa realidade que eu, trabalhando com formação de professores, repasso para vocês. A escola não pode se furtar ao papel de ensinar literatura. E eu faço uma adaptação à nossa realidade aqui hoje. Vocês, como futuros professores também de língua portuguesa, não podem se furtar ao papel de ensinar literatura. E como fazer isso? É o que nós vamos ver a partir de agora. Passamos, então, dessa primeira fase, que era uma fase mais teórica, e vamos agora, propriamente, para os caminhos que o Cosson vai nos ensinar para fazer isso, né? Como trabalhar, então, com esse texto literário de uma forma que mais significativa, de uma forma que torne essa aprendizagem significativa. E aí o Cosson estabeleceu algumas estratégias que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, e a ideia é que, ao final, quando eu passe as propostas didáticas, vocês escolham uma daquelas propostas didáticas pensando nessa sequência proposta pelo Cosson. Ele vai dividir em duas sequências, a básica e a expandida. A gente entende que a sequência básica seria melhor aplicada nas séries iniciais do ensino fundamental, ou até mesmo na educação infantil. Já a sequência expandida seria uma forma de trabalho mais aprofundado do texto, caberia muito melhor no ensino médio. Então, aí a gente já diferencia, são duas estratégias para públicos diferentes, por isso que eu quis muito trabalhar essa oficina aqui com vocês hoje, né? Porque eu acredito que vai auxiliar na hora que vocês forem elaborar os planos de aula, o planejamento em relação às atividades que nós vamos fazer ao longo desse estágio supervisionado em língua portuguesa. E essas sequências, elas cabem muito bem como metodologia desses planejamentos, né? Vamos pensar em trabalhar com texto literário, mas como trabalhar? E essas sequências são duas metodologias que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, a partir, voltando, do livro do professor Rildo Cosson, né, Letramento Literário, que estipulou essas duas estratégias, esses dois caminhos de trabalho com texto literário. Então, o primeiro deles seria a sequência básica, como o próprio nome diz, e eu já reforcei para vocês, seria uma forma básica de trabalho com texto literário, que engloba a motivação, introdução,
leitura e interpretação. Não reduz o texto literário apenas à leitura, nem reduz o texto literário apenas à interpretação. Vocês podem ver que existe um